Ok, agora sim, gravando. Amores, todo mundo entendeu ali o bloquinho passado, quando a gente falou da classificação das espécies da obrigação, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação alternativa, obrigação solidária, obrigação divisível, indivisível. Tranquilo? Ok. Dali a gente adentrou a obrigação de dar, como aquela prestação positiva, uma ação positiva. Vimos também aquela classificação da obrigação de dar entre a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. A obrigação de dar, além dessa classificação, ela tem espécies? Sim. A obrigação de dar, ela possui 3 espécies, ok? Nós temos dentro da obrigação de dar a obrigação de entregar, a obrigação de restituir e a obrigação de pagar. Calma, nós veremos cada uma delas. Anota para mim, por favor. Espécies da obrigação de dar, ok? Espécies da obrigação de dar. Quais são as 3 espécies da obrigação de dar? Vou colocar aqui como primeira, mas não precisa ser nesta ordem, tá? Obrigação de entregar. Obrigação de entregar. A segunda, obrigação de restituir. Obrigação de restituir. Terceira, obrigação de pagar. Amores, é por isso que a sua pró disse, olha o segredo, observem os verbos. Estão vendo ali os verbos? Entregar, restituir, pagar. Se você encontra esses verbos na prova, a gente já sabe que estamos nos referindo à obrigação de dar. Tranquilo? Essas são as espécies que Caio Mário Pereira da Silva nos traz quando se trata da obrigação de dar. Afinal de contas, ao que se refere a obrigação de entregar? Qual o conceito? O que é uma obrigação de entregar? Amores, na obrigação de entregar, a gente está falando da existência de transferência de uma propriedade. Então, a obrigação de entregar algo a alguém nada mais é do que a existência de transferência de domínio de propriedade. A existência de transferência de domínio de propriedade, ok? Então, aqui está o conceito da obrigação de entregar. É a existência da transferência de domínio de propriedade. Me dá um exemplo simples. Eu tenho por obrigação de entregar a Camila um carro, que pode ser uma obrigação certa ou incerta, mas digamos que seja uma obrigação certa. Aliás, Camila, eu tenho por obrigação de te entregar um notebook. E por ser uma obrigação certa, um notebook da marca Dell, a Pro não entende dessa coisa de maquinário, sabe, meu povo? Do sistema, Windows, não sei o que, tal, ou seja, com todas as qualificações ou qualificadoras ali daquele notebook. Eu vou entregar para Camila no dia tal, na hora tal. Perceba que quando eu entrego algo para Camila, esse algo pode ser um bem móvel. O que é um bem móvel? Algo que eu posso transpor de lugar. Eu posso tirar daqui e afincar e colocar em outro local. Olha para mim, o celular é um bem móvel. Eu posso entregar para a Camila o bem móvel celular. Uma coisa que é certa, celular iPhone, ok? 9, 10, sei lá, Plus, tela isso, tela aquilo, sistema iOS. Perceba que quando eu entrego para a Camila aquele celular, eu transferi o domínio da propriedade. O celular deixou de ser da professora Ingrid Gil
e passou a ser da Camila Gonçalves. Então, eu quero que vocês entendam que a consequência da obrigação de dar, na espécie de entregar, ela faz com que haja uma transferência do domínio da propriedade. Eu poderia entregar para a Camila. Olha, Camila, eu estou te entregando um semovente, um animalzinho. Olha aqui a minha cachorrinha, ó, a minha chau-chau, filobodó. Estou te entregando para que você tome conta deste serzinho, um semovente. Ou eu poderia entregar para Camila, eu estou entregando para ela até mesmo um bem imóvel. Toma, eu estou te entregando esta terra. Tome, estou transferindo a propriedade, estou transferindo o domínio deste lote de terreno. Faça o que quiser com ele. Tranquilo até aqui? Massa. Amores, dúvidas, meu povo? Se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, ok? Como eu não estou, por enquanto, escutando nenhuma dúvida por aqui, nem pelo chat, a Pro vai dando sequência, mas se tiverem dúvidas, me perguntem, tá? 2. No 2, a gente está falando da obrigação de restituir. Amores, na obrigação de restituir, não existe uma transferência de domínio da propriedade, porque, afinal de contas, a propriedade sempre foi do credor. Eu só estou devolvendo para o credor um bem que, na verdade, já era dele, ok? Então, vamos colocar aqui 2. Na obrigação de restituir, o devedor tem a obrigação de devolver um objeto, tá certo? De devolver um objeto que já pertencia ao credor. Ou seja, se você quiser anotar, ou seja, não há a transferência de propriedade. Não há a transferência de propriedade. Imagine o seguinte, é o exemplo do empréstimo de um quadro para exposição. Imagina, ou de uma obra de arte valiosa, sabe? Imagina que eu estou com a obra de arte valiosíssima, que é de Brasília, não é o caso, só uma questão de tipificação. E aí a Lara diz assim, Pro, eu sou expositora, e você não acredita, menina. Quem fez esse artista que fabricou isso aqui, olha, vale uma fortuna, tá super, hiper, mega, ultra, pau, é avaliado. Ô, Pro, me empresta. Só para que eu possa expor no dia tal, em conjunto com as obras de fulaninho. Tá bom, eu vou te emprestar, não se preocupa. Perceba que a Lara, ela tem uma obrigação para comigo, que é uma obrigação de dar, na subespécie de restituição. Ela tem que me restituir, fim da exposição, concluída, terminada a exposição, o bem exposto, porque, na verdade, o bem é meu, sempre foi meu. Eu apenas emprestei para que ela pudesse ali colocar naquela exposição ou até mesmo expor na exposição. Perceba que na obrigação de restituir, diferente da obrigação de entregar, não existe a transferência de propriedade. Amores, o que é que a sua Pro faz na hora da prova? Eu troco. Na verdade, eu não diria nem bem eu. A banca troca. Banca de prova como Fundação Getúlio Vargas, como CESP, UNB, como Fundação Carlos Chagas, troca esses conceitos e a Pro traz isso para a prova de vocês, para que vocês possam se habituar com o estilo de pergunta. Então, Pro, como seria uma pergunta aí da nossa prova, só para a gente ter uma ideia? Seria justamente dizer, olha, a obrigação de dar possui 3 espécies segundo a doutrina majoritária. A obrigação de entregar, a obrigação de restituir e a obrigação de pagar. Observa-se que na obrigação de restituir existe a transferência de propriedade
assim como na obrigação de entregar. Na obrigação de restituir, existe transferência de propriedade? Só existe transferência de propriedade na obrigação de entregar. Pelo contrário, na obrigação de restituir, não existe a transferência de propriedade, até porque se trata de um empréstimo, ok? Que, inclusive, o objeto deverá ser devolvido para o seu proprietário. Então, cuidado com essas trocas, cuidado com essas brincadeirinhas na hora da prova, tá bom? Amores, a terceira obrigação é a obrigação de pagar. Na obrigação de pagar, a gente já sabe que o devedor ele vai ter que cumprir uma prestação obrigacional pecuniária. Ele vai ter que pagar uma quantia, um valor determinado. Portanto, anotem, por favor, que na obrigação de pagar, o devedor tem a obrigação de uma prestação pecuniária, O devedor tem a obrigação de uma prestação pecuniária, que é de pagar um valor para o credor, ok? Então, existe uma prestação pecuniária certa de se pagar para o credor. Inclusive, essa prestação pecuniária, ela pode compreender um valor certo acrescido devido ao inadimplemento. O que é um inadimplemento? É que não foi adimplido, não foi cumprido no prazo pactuado. Então, a obrigação venceu no dia 5 de maio de 2020. A gente está em 7 de maio de 2020. Nesses 2 dias, correram juros, tem a correção monetária e a multa porque não foi paga no dia. Então, na obrigação de pagar, na qual o devedor tem essa obrigação de prestar, de fazer, de cumprir com essa obrigação pecuniária, esse valor incluirá, vou até colocar aqui, o valor da obrigação, pecuniária compreende, se for o caso, multa, juros, correção monetária, e as trens, se for o caso. As trens, amores, as trens, como são conhecidas, são multas estabelecidas no decorrer do processo quando uma das partes não cumpre com a determinação judicial. São multas normalmente diárias, sequenciais. Então, o que é a determinação de as trens? Olha, o juiz determinou que, por dia, a Petrobras, o Banco do Brasil, a empresa X, o cartório tal, sabe, a empresa tal, a sociedade tal, vai pagar uma multa de R$300 por dia por estar descumprindo aquela decisão judicial. Então, as trends nada mais são do que multas, só que multas processuais previstas quando existe um processo. E neste processo, as decisões judiciais foram desrespeitadas. Quando eu estabeleço uma obrigação para com você, olha, eu estou estabelecendo aqui um contrato de locação. E se você não me pagar o aluguel todo dia 5, a gente está estabelecendo uma multa contratual. Então, se você não me pagar dia 5, você vai ter que me pagar aqui de multa R$30. E daí não importa se você vai pagar dia 6, dia 7 ou dia 30 ou depois. Passou do dia 5, já vem a multa é certinha, R$30. Então, uma coisa é a multa contratual, aquele valor previamente estabelecido no contrato. Outra coisa diferente são as astrentes,
que são multas processuais estabelecidas quando há o descumprimento de decisões judiciais. O juiz mandou pagar, não pagou. Cada dia que você demora para pagar, está correndo aquela multa, R$300 por dia, R$500 por dia. Beleza? Então, a terceira obrigação, que é a obrigação de pagar, já colocamos aqui o conceito, o devedor tem essa obrigação, né, de pagar esse valor, inclusive este valor atualizado. Estamos aí, portanto, com as espécies de obrigações, obrigação das espécies de obrigação de dar, obrigação de pagar, obrigação de restituir, obrigação de entregar. Pro, um exemplo de obrigação de pagar simples. Eu tenho por obrigação de pagar ao Wesley R$100 todo santo mês. Foi o que eu pactuei com ele todo dia 10. É um exemplo de obrigação de pagar. Encontrou os verbos na prova. Pagar, entregar, restituir. A gente já sabe que estamos tratando da obrigação de dar. Amores, ainda tratando da obrigação de dar coisa certa, eu quero que vocês abram no Código Civil, no artigo 234, ok? Ainda estamos tratando, só para situar vocês aí no caderno, ainda estamos tratando da obrigação de dar coisa certa. E vocês vão abrir, por favor, no artigo 200, eu já respondo uma perguntinha aqui, no artigo 234 do Código Civil de 2002. Enquanto vocês estão abrindo aí no 234, a gente tem uma pergunta do Wesley. Essa multa, né, juiz, que é estabelecida por juiz, é por tempo indeterminado? Tem prazo para prescrever? Wesley, só para lembrar, tá? Essa multa, ela só pode ser estabelecida se já existe um processo judicial, ou seja, eu já tenho uma ação em face da pessoa. Então, é quando você diz assim, eu estou te processando. Eu estou te processando, sei lá, pensa aí, por algum motivo. Porque você não quis lavrar aquela procuração pública para a minha mãe, por exemplo, para que ela pudesse vender o imóvel para mim, sei lá, qualquer coisa. Eu estou te processando por isso. Existe um processo. Percebe, Wesley? Você, como parte autora, aquele que pede alguma coisa, você está pedindo algo, que é o quê? Que eu cumpra a zorra da procuração que você queria. Eu, como parte ré, contra quem é pedido, está sendo pedido contra mim, e o Estado juiz que vai decidir. Perceba. Aí o juiz, Wesley, chega para mim e diz assim, olha, doutora Ingrid, eu não quero nem saber quais são os seus motivos, se você está desconfiada que é falsificação, se você estava com preguiça de fazer, se você não sabe fazer. Não quero saber. Faça, né? Ele é juiz, faça. Claro que ele traz uma justificativa para isso. Hoje toda decisão tem que ser fundamentada, ainda mais com o Código de Processo Civil de 2015. Toda decisão tem que ser fundamentada. Ele vai dizer, ele tem direito à procuração, não está cometendo nenhuma ilicitude, nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade, portanto, faça a procuração. Daí, Wesley, eu vou e digo, não faço. Ou melhor, que é a prática. Cruzo os braços e não faço nada. Nem digo que sim, nem que não. Eu fico omissa. E a decisão, digamos, foi publicada segunda-feira. Ou seja, no momento que a decisão é publicada, normalmente o juiz diz assim, olha, você tem um prazo de 48 horas para cumprir. Ele dá um prazo. Você tem um prazo de 3 dias úteis para cumprir, tá? Você tem um prazo de 10 dias. Aí ele me deu um prazo. Olha, como você tem um prazo de até 5 dias para lavrar essa procuração, eu estou te dando aqui o prazo de 5 dias. Passou o prazo, eu não pratiquei o ato e você requereu que fosse aplicadas as frentes, o juiz vai multar. E daí, claro, vai depender da condição econômica do autor e da condição econômica do réu e do objeto do pedido. Uma coisa é a condição econômica da Ingrid, outra coisa seria a condição econômica de um Silvio Santos da vida, beleza? E quando você me pergunta se é por tempo indeterminado, sim. Por que seria por tempo indeterminado?
seria por tempo indeterminado até quando houvesse o cumprimento, tá? Então, enquanto a decisão está sendo descumprida, isso leve um dia, Wesley, um mês, um ano, 10 anos, a multa está correndo, tá? Quando ela foi cumprida, houve o cumprimento da prestação, a multa passa a cessar. Tem prazo para prescrever? Não tem prazo para prescrever, porque a gente está dentro do âmbito processual e cada vez que passa o dia, você está tendo um inadimplemento processual. Então, ela não vai prescrevendo, porque é como se ela fosse se renovando dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí, Wesley, o que na prática pode levar... Deixa eu só ver se eu estou gravando, meu povo. Estou, é que eu fiquei com esse de não estar gravando. O que pode levar muita gente a pensar, então isso é massa, eu vou ficar rica, né? Bom, em tese, sim, mas qual é o problema da prática? O problema é na hora de executar, é de você cobrar. Porque normalmente quem deixa correr solto, né? Que não vai de encontro, deixa correr soltas as trentes, é quem já sabe que não tem condições de pagar, ou ainda que tenha, não está preocupado em fazê-lo. Por exemplo, a empresa PDG foi uma grande incorporadora imobiliária e construtora civil de grandes prédios, ok? Wesley falou, tô ferrado então. Ai, meu Deus, Wesley. Não sei por quê, mas tem que ter cuidado com isso, tá? Porque não prescreve. Mas a PDG não se preocupou, por quê? Porque ela já estava em vias de ter decretada a recuperação judicial da empresa lá no foro do Juízo de São Paulo. Então, eu tenho multas astronômicas. Vou falar, por exemplo, do caso de meus pais. Meus pais adquiriram um apartamento vultuoso lá em Salvador, no bairro do Imbuí. A PDG demorou para cumprir essa entrega, entendeu? E quando demorou, eu pedi, olha, juiz, aplica as trentes. O caso deles foi de R$300 por dia, certo? Isso levou mais ou menos a demora se deu em quase 4 anos. Imagina, R$300 por dia em 4 anos. Meus pais estão até hoje na fila de credores, isso mesmo, para poder receber este valor. Então, por vezes, o difícil é a execução, é a cobrança, ou como foi com a antiga Telemar, né? A Oi, por exemplo, ou até mesmo a Varig. Tem que ter cuidado com isso. O Wesley me deixa curioso quando ele diz estou ferrado, então, que eu não sei qual o motivo aí dessa multa. Essa multa é muito comum, por exemplo, em pedidos de pensão alimentícia, né? Tem que ter cuidado com isso, tá? Amores, estávamos falando eu acho que ficou claro, do 234 do Código Civil, que quando você faz a leitura, diz assim, olha, me acompanhe, tá? Se a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se por culpa do devedor, responde pelo equivalente mais perdas e danos. Como é isso? Desvenda aí o 234 do Código Civil. Amores, primeira coisa é o seguinte, olha só, presta atenção, hein, para vocês poderem compreender do que a gente está falando. O 234 do Código Civil diz assim, olha, você tinha aliás, você tem, não é tinha passado, tem presente, você tem uma obrigação de dar coisa certa. Qual é a minha obrigação de dar coisa certa? A minha obrigação de dar coisa certa é de dar esse iPhone aqui, beleza? Para Lara, ok. Só que, amores, o que o 234 está falando é essa coisa certa. Deixa eu colocar aqui, ó. Esta coisa certa, que no meu exemplo aqui é o iPhone, ok? No meu exemplo aqui é o iPhone. Ela se perdeu. Se perdeu é a mesma coisa que dizer pereceu, ok? Acabou, Zé Finito, morreu, tá certo? Ó, o celular não existe mais. Lascou-se, pronto. Tu ficou de entregar o celular para Lara e não tem mais o celular? É. E agora? O que vai acontecer com Lara? Depende.
Depende. Pro, depende do que, maninha? Depende se foi sem culpa da devedora Ingrid Gil. Me acompanhe, por favor. Ou se foi com culpa da devedora Ingrid Gil. Percebeu? Então, observa. O 234 está dizendo que a Ingrid estabeleceu uma obrigação de dar coisa certa para Lara. Antes da tradição é a mesma coisa que dizer antes da entrega da coisa. Ou seja, antes da entrega da coisa, antes do dia marcado. Eu fiquei de entregar para Lara, hoje, 7 de maio, 22 horas. Antes da entrega da coisa, antes da tradição, olha o que aconteceu. Houve a perda, houve o perecimento. Acabou. Aí a pergunta é, sem culpa ou com culpa do devedor? Essa é a pergunta que você tem que fazer, sempre, sempre, sempre. Houve ou não houve a culpa do devedor? Pro, por quê? Vamos colocar. Aí você vai colocar letra A. Letra A, letras garrafais, tá certo? Porque se for sem culpa do devedor, se a gente está falando que não houve a culpa do devedor, sem a culpa do devedor, extingue-se a obrigação para ambas as partes, ok? Extingue-se a obrigação para ambas as partes, tá certo? Então, olha só, para ambas as partes. Isso é o que está dizendo o 234 do Código Civil de 2002. Imagina o seguinte, eu olho, Lara, eu tenho aqui um iPhone, eu tenho uma obrigação de dar coisa certa, eu vou te entregar esse iPhone nesse dia, 7 de maio, às 22 horas. Você vem aqui buscar, beleza? Beleza. Até porque eu já estou te entregando, né? Já estou te dando. Tá bom? Tá bom. Amores, aconteceu uma enchente. Aquela enchente que aconteceu no sul do Espírito Santo, faz de conta, ó. A tempestade veio parar aqui, os rios subiram no córrego do Perdido, em toda Mucurici, Montanha, Vinhático, a gente teve uma enchente e houve perda total. Pereceu o objeto tudo. E lá que foi o iPhone. Cadê o iPhone? Sumiu, perda total. A pergunta é, neste exemplo, com culpa ou sem culpa da devedora Ingrid Gil? Meu povo, sem culpa. Eu não tive culpa de nada, ora bola. Eu não tenho como controlar uma enchente. O que é uma enchente? Um fenômeno da natureza. Um terremoto, eu não tenho como controlar. Um tornado, eu não tenho como controlar, tá certo? Como eu não tenho como controlar, é sem culpa do devedor. Eu não concorri para este ato, tá bom? Como eu não concorri, a obrigação, ela se dá por extinta. Isso quer dizer que a Lara não vai poder me exigir nada. Não vai poder me exigir uma restituição, não vai poder me exigir perdas e danos. É como a Pro colocou ali, sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação para ambas as partes. Meu povo, até aqui está claro? Tá claro? Ok. Porque olha a diferença. Letra B. Se for com culpa do devedor, se foi com culpa do devedor, este, que é o devedor, se obriga a dar o valor do bem, né? A pagar o valor do bem, mais perdas e danos. Olha que diferença. Se for com culpa do devedor, este vai se obrigar a pagar o valor do bem, mais perdas e danos. Imagina que eu disse, olha, Lara, no mesmo exemplo. Vem cá, vem cá, vem cá, amanhã, vem aqui, tal horário, tal dia que eu vou te entregar o celular, iPhone, assim, assim, assim. A Lara se desloca e, por culpa minha, imagine o seguinte, por culpa minha, a Pro simplesmente resolveu, ó, tomar uma
não é uma de Red Bull, não, é tomar uma de bebida alcoólica mesmo. A Pro, aqui no exemplo, resolveu se embriagar. E a Pro, no exemplo, estava tão embriagada que pegou o celular, burucutush, olhou para o lado, no meio da rua do Vinhate, olhou para o outro, cadê o celular? Sumiu, se escafedeu, acabou o celular, pereceu. Mas foi porque houve um raio? Foi porque houve um enchente? Foi porque alguém assaltou a Pro? A Pro foi furtada? Foi roubada? Não, meu povo. Foi por culpa exclusiva da Pro. Foi porque ela agiu de forma imprudente, ou porque ela foi negligente, ou porque ela foi imperita. Então, quando há a culpa do devedor, qual a consequência? Foi o que a Pro colocou aqui. Ela vai ser, eu serei obrigada a dar o valor, quanto é o valor do iPhone X, então olha, eu vou ter que te reembolsar esse valor, o valor do próprio bem, mais perdas e danos. O que seria como perdas e danos? Poxa, eu fiz a Lara se deslocar de tal local, né, de tal município até aqui Montanha Vinhático, então eu terei que reembolsar esses custos para a Lara. Beleza, meu povo? Essa é a ideia. Quando a gente está falando do 234, ele diz assim, olha, se a coisa, me acompanha, quando ele fala bem assim, se a coisa se perder, você está lendo aí, sem a culpa do devedor, ou seja, o devedor não concorreu para isso, foi um caso fortuito, né, uma força da natureza, ou uma força maior, uma ação humana que o devedor não concorreu, antes da tradição, ou seja, antes do cumprimento da obrigação do devedor para com o credor, ou pendente uma condição suspensiva. O que é pendente uma condição suspensiva? Ah, Lara, eu vou te dar isso, eu vou te entregar esse bem se você for aprovada na disciplina do professor Edmar, tá? Pendente a condição suspensiva. Como você ainda está cursando a disciplina do professor Edmar, ou seja, existe uma condição que está em suspensão, ela ainda está ocorrendo, ela ainda está acontecendo, ela está pendente, você ainda não concluiu, a gente não sabe se você vai terminar de cursá-la, tá certo? Ou pendente a condição suspensiva, se foi sem culpa do devedor, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Nem credor poderá exigir nada do devedor, nem devedor do credor. Ó, acabou a obrigação, ninguém deve nada a ninguém. E continua. Agora, se for por culpa do devedor, e aí você vai lembrar no esqueminha que a Pro fez, o devedor, ele concorreu para isso, ele foi imprudente, ele foi negligente, ele foi imperito, ele atuou dessa forma, tá? Ele vai responder por um valor equivalente, que não vai ser o próprio bem, mas vai ser um valor equivalente. E, claro, mais aí, perdas e danos, ok? Meu povo, até aí, beleza? Até agora, tudo tranquilo, tudo massa. O que vocês me dizem? Eu posso dar inúmeros exemplos, tá? O que eu quero que vocês percebam é que quando a gente está falando sem culpa do devedor, nós estamos dizendo que ele não concorreu para esse fato. Eu vou colocar até aqui para que vocês não se esqueçam, tá? Sem culpa do devedor, sem culpa do devedor, quer dizer que o devedor não concorreu para o acontecimento, tá certo? Ele não concorreu para o acontecimento. O perecimento do objeto se deu por caso fortuito ou força maior, tá certo? Caso fortuito ou força maior. Caso fortuito, ligada a um evento, a um fenômeno da natureza. Força maior, provocada pelo próprio ser humano, como até mesmo um incêndio, tá certo? Ou seja, quando é sem culpa do devedor, ele não concorreu para isso. Quando é com culpa do devedor, ele agiu com culpa, ainda que tenha sido sem querer. Quando a gente está falando com culpa, a pessoa não fez por má fé, ela não agiu com dolo, ela não quis prejudicar.
Agir com culpa, lembra disso que a Pro está te falando, isso vai servir para o resto da sua vida em direito civil. Agir com culpa é dizer, foi sem querer. Sabe aquela ideia do Chaves? Oh, foi sem querer, querendo. É justamente isso. Eu não quis te prejudicar, acabou acontecendo. Só que esse acabou acontecendo para o direito civil, ele se preocupa, porque ele parte do pressuposto de que as pessoas precisam cumprir com o que pactuaram, precisam cumprir as obrigações. Por isso, se você prometeu, cumpra. Se você ficou de dar, dê. Se você ficou de entregar, entregue. Se você se responsabilizou por pagar, pague, porque senão haverá as consequências. Beleza? Quanto a isso, massa. Vamos fazer o seguinte, vou encerrar aqui este bloquinho, meu tempo já está esgotando. A gente volta daqui a 10 minutinhos, tá bom?